Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a correção da atividade de física. Vamos iniciar. Então, primeira questão da página 80. Um balonista a bordo de seu balão está subindo a razão de 15 metros por segundo. Então vejamos, aqui nós temos a situação, vamos adotar a trajetória para cima, né? Então o balão está adotando a trajetória para cima com a velocidade de 15 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial do balão. E consequentemente a pedrinha, se a gente for interpretar, aí diz assim, quando chega a 90 metros acima do solo, ele solta uma pedrinha. Então imagine que o balonista soltou a pedrinha nesse ponto. No momento que ele solta essa pedrinha nesse ponto, a velocidade da pedra, a velocidade inicial da pedra será igual à velocidade do balão. E outro detalhe, se a gente adotar a trajetória para cima, a velocidade para cima ela é negativa. Só que veja bem, nesse ponto de partida, no momento que solta, ela sobe um pouquinho pela impulsão da velocidade do balão e ela volta para esse mesmo ponto. Então, no momento que ela vai no ponto alto, muda de direção e chega nesse mesmo ponto de partida, a velocidade em módulo é a mesma. A mesma velocidade de subida será a mesma velocidade de descida. Só que adotando agora a velocidade, a mudança de direção para baixo, a velocidade será, adotando a trajetória para cima, a velocidade de descida será positiva. Portanto, a velocidade será igual a 15 metros por segundo positivamente. Ele diz assim, quando chega a 90 metros acima do solo, então nós temos a posição inicial da pedra, quando iniciou o movimento 90 metros acima do solo, ele solta uma pedrinha. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado, se a gente adotar a trajetória para cima, então a gravidade no local será negativa. Então, na verdade, será de menos 10 metros por segundo. E vamos adotar também que a posição de onde o balão partiu foi da origem. Então, a posição inicial será igual a zero. A posição aqui do solo será a origem, zero. Pronto. Calcule o tempo que a pedrinha leva para atingir o solo. Então, lembrando, sempre em movimento vertical, seja ele de subida ou de descida, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, para todo e qualquer problema de física, nós vamos adotar sempre as equações do movimento uniformemente variado. Então, para resolver essa questão, para descobrir o tempo de queda da pedrinha, como ele nos deu posição, velocidade inicial e gravidade, vamos utilizar a função horária das posições, tá certo? Para descobrir o valor do tempo. Então nós temos posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Lembrando que no lugar da aceleração nós colocamos a gravidade, porque a gravidade é um tipo de aceleração, cujo valor é constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, se adotamos como a trajetória de referência à de subida do balão, então a gravidade no local será negativa, menos 10. Substituindo valores, temos posição final, origem, 0, posição inicial, 90, velocidade inicial 15 vezes o tempo mais a gravidade, que é menos 10, então mais com menos dá menos, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Pronto, agora vamos resolver as equações aqui, vamos fazer as operações. Então, eu vou dividir aqui, menos 10 dividido por 2 dá menos 5, agora eu vou organizar essa fórmula para ficar 5t ao quadrado menos 15t dividido por menos 90, não é isso? Igual a zero. Eu só melhorei aqui a equação. Percebam que é uma função de segundo grau, como se fosse 5x ao quadrado menos 15x menos 90 igual a zero. Agora detalhe,
Como aqui o valor está muito grande, para não ficar aquele cálculo muito extenso, trabalhando com valores muito grandes, eu posso simplificar essa expressão. Como? Ó, todos esses números são divisíveis por 5. Ó. 5 é divisível por 5, menos 15 é divisível por 5 e menos 90 também é divisível por 5. Aí detalhe, pessoal, ó, percebam aqui que eu passei para o primeiro membro. Ó, menos 5 foi para o primeiro membro, ficou 5 positivo. Mais 15t foi para o segundo membro e ficou com o sinal invertido, negativo, então ficou menos 15t. E 90, ó, estava no segundo membro, quando passou para o primeiro membro também ficou negativo, tá certo? Agora, voltando, eu vou simplificar essa expressão, dividir todo mundo por 5. Ó. 5t ao quadrado dividido por 5 dá 1t ao quadrado, fica t. Menos 15t dividido por 5 dá menos 3t. E 90 menos 90 dividido por 5 dá menos 18 isolado. Pronto, feito isso, agora eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembrando aí da matemática, recurso da matemática, fórmulazinha de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o coeficiente a é o 1t ao quadrado, no caso é 1. O b vai ser o menos 3. O c vai ser igual a menos 18. Substituindo, né, vai ficar coeficiente a menos 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o coeficiente 1, que é 1t, vezes o c, que era menos 18, que estava isolado. Menos 3 ao quadrado dá 9. Aí, menos com mais dá menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 18, 72. 9 mais 72 é igual a 81. No lugar de x, nós vamos usar t, de tempo. T é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, o menos b é igual a menos 3, então vai ficar menos da fórmula menos 3, entre parênteses, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a 81, vezes 2 vezes o coeficiente a, que para essa expressão vale 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 3, raiz quadrada de 81, 9, então vai ficar mais ou menos 9, 2 vezes 1, 2. Fazendo aqui, são duas operações, 3 mais 9 dá 12, e 12 dividido por 2 dá igual a 6. Então, telião é igual a 6 segundos. Aí, 3 menos 9 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Como não existe tempo negativo, ou seja, o ponteiro do relógio não volta para o sentido contrário, nós anulamos esse resultado. Portanto, o tempo de queda dessa pedrinha foi igual a 6 segundos. E está respondida a primeira questão. Questão 2. Uma pedrinha de argamassa se desprende do topo de um prédio antigo, atingindo o solo com velocidade escalar de 40 metros por segundo. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, calcule a altura do prédio. Então, a situação que temos é que uma pedrinha de argamassa se desprendeu de um prédio e aí entrou em queda livre. Se a gente for adotar, né, a trajetória para baixo, então a gravidade do local é positiva. E a velocidade de queda também será positiva. Então os dados, me desculpem. Então os dados. Uma pedrinha de argamassa se desprende do topo de um prédio antigo, atingido do solo com velocidade de 40 metros por segundo. Então vamos adotar que essa pedrinha parte do repouso, né? Isso, se parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, e atinge uma velocidade final de 40 metros por segundo. A gravidade é adotada positivamente, porque vamos adotar a trajetória de queda, então ela fica positiva, gravidade positiva, velocidade também de queda positiva. Desprezando a resistência do ar, calcule a altura do prédio. Então a altura do prédio, pessoal, corresponde à posição final ou o próprio deslocamento. Então, para a gente descobrir o valor, como ele não deu tempo, vamos utilizar a equação de Torricelli.
onde não usa o tempo, nós temos v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2, no lugar da aceleração, nós vamos colocar gravidade, porque a gravidade é um tipo de aceleração gravitacional, vezes o deslocamento, que a própria altura será o deslocamento traçado pela pedrinha de argamassa, H. Pronto, fizemos a adequação na fórmula, agora vamos substituir valores. 40, velocidade final, vai ficar 40 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é o x da questão. 40 ao quadrado é 1.600, 4 vezes 4 é 16, como é 0 ao quadrado, R dá 2, então fica 1.600, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 dá 20H, 0 mais 20H dá 20H, como eu quero isolar a altura, eu vou passar o 20 para o outro membro com sinal invertido, se está de multiplicação com H, com a altura, ele vai para o outro membro com sinal contrário, no caso de divisão. Vou cortar um zerozinho de cima com um zero de baixo, 16 dividido por 2 é igual a 160 dividido por 2 é igual a 80 metros. Portanto, a pedrinha se deslocou 80 metros. Essa é a altura do prédio. Está resolvida a alternativa A. Alternativa B, ele quer saber o tempo de queda. Já para o tempo de queda, nós sabemos que a velocidade inicial partiu do repouso, conforme já vimos na alternativa A. A velocidade final foi de 40 metros por segundo e a aceleração ou gravidade inserida nesse movimento de queda é de 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade tem sempre o valor constante. E aí ele quer saber o tempo de queda. Para achar o valor desse tempo, basta utilizarmos a equação, a função horária da velocidade. O famoso vovô ateu, mas no caso da aceleração, vamos utilizar o G. Para lembrar a dicasinha, vovô gato. Pronto, aí resolve. No lugar do vovô AT, perdeu o A aqui, agora é gravidade. Você bota vovô GT, vovô gato. Pronto. Velocidade final igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Substituindo valores, temos a velocidade final é 40, igual à velocidade inicial, que é 0, mais a gravidade, que é igual a 10, vezes o tempo t. Isolando, teremos 0 mais dt dá 10t, igual a 40. Vou passar agora o 10 para o segundo membro dividindo. 40 dividido por 10 é igual a 4 segundos. Portanto, o tempo de queda livre será de 4 segundos. Pronto, pessoal. Finalizo por aqui a nossa aula e até a próxima oportunidade. Tchau!